Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio. Hoje, na verdade, nós falaremos um pouco a respeito de uma das mais importantes obras da literatura brasileira, e, na verdade, uma obra que ainda continua viva, uma obra atemporal, uma das maiores obras da literatura brasileira e a maior obra escrita pelo escritor Machado de Assis. Trata-se a respeito de Dom Casmurro. Dom Casmurro, que na verdade é uma obra que está ali no período realista brasileiro, uma obra escrita em 1899, publicada em 1899, e na verdade uma obra que ainda continua viva. Viva por quê? Viva em relação à temática apresentada, viva porque Machado de Assis sabia tratar como ninguém, como poucos, a respeito da subjetividade humana? Ou será porque seria um romance que trata de uma relação entre classes sociais? Um romance que trata a respeito da marginalização, a marginalização do pobre, representada através de Capitu? Ou será a marginalização da mulher através da própria Capitu, que era uma mulher considerada à frente do seu tempo, não só pela sua maneira de se comportar, mas relacionada também, né, aos seus costumes, às suas falas, às suas lutas. Então, olha só, quando nós falamos a respeito de Machado de Assis foi um escritor questionado muito pelo fato de não ter participado ativamente, diante de uma questão importante que era o abolicionismo. Porém, muitas das suas obras despertam essas características. Machado de Assis não foi um Lima Barreto, por exemplo, assim como Castro Alves, que esteve ali do seu lado, que também lutou por questões relacionadas à libertação dos escravos, que depois isso acontece ali em 1888 através da Lei de Ouro, ou denominada Lei Áurea. Mas é importante salientarmos que Machado de Assis ele foi importante, pelas questões que ele julgou, pelas questões as quais ele despertou através das suas obras, questões sociais, questões ligadas ao campo científico, tratado com subjetividade através dos seus romances, seja através de Dom Casmurro, seja através de Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de outros tantos. Mas é muito importante salientarmos que este romance, Dom Casmurro, é um romance que, além de falar do adultério, que é uma temática pertinente à escrita da época, trazida ali pelo Primo Basílio, escrito pelo Essa de Queiroz, que também traz essa questão à tona, assim como um pouco antes Flaubert, através de Madame Bovary, acaba trazendo essa temática. Então, façamos desse romance algo relacionado ao nosso cotidiano, algo relacionado ao cotidiano da época, algo atemporal, importante não só para verificarmos a sociedade da época, mas também por uma análise literária e algo que nos alimenta em relação à produção, muitas vezes, de texto, que nos dá uma certa bagagem em relação à composição da nossa argumentação. Então, esse é um romance que nos acrescenta, esse é um romance que acaba nos alimentando em relação ao nosso conhecimento. Então, um dos primeiros pontos a serem destacados quando nós falamos a respeito de Dom Casmurro é que a temática ela não trata apenas dos ciúmes. Essa é uma temática que também, além da questão do ciúme, trata a respeito
de uma questão, né, da luta, do conflito de classes. Por quê? Porque nós temos um Bento Santiago rico, poderoso, uma família poderosa, né, se casando, né, depois de um tempo, com quem? Com a Capitu, a Capitolina, né? E aí, uma moça pobre, uma moça à frente do seu tempo em relação aos seus costumes. Costumes que, na verdade, eram voltados a uma sociedade patriarcal. Lembre-se, o homem era o centro. A mulher, na verdade, estava o quê? Estava, né, subjugada, estava, na verdade, subordinada ao sexo masculino, tá? Uma questão importante é que nós temos um romance que é escrito por quem? É escrito ali em primeira pessoa, escrita pelo Bentinho. Um homem, na verdade, casmurro, um homem teimoso, e já estava na sua velhice quando ele produz esse romance. E ele volta ali às suas memórias. Então será que realmente, de fato, houve a traição ali com Escobar, né? Com Escobar, tá? Será que o filho, o Ezequiel, é realmente filho do Escobar? Então surgem essas dúvidas, mas olha só, lembro vocês novamente, trata-se de um romance escrito na primeira pessoa. Será que não era ali de um homem que na verdade gostaria de ser o centro das atenções? Será que não é um romance escrito por um homem que na verdade queria uma mulher subordinada a ele? E aí ele atribui essas características, essas memórias, quando ele submete a escrita desse texto. Uma outra questão importante, né? O romance ele foi lançado, né, num período em que, né, essa sociedade, na verdade, era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade imperialista, né? Mesmo nós há pouco tempo, né, termos passado ali em 1889 por uma questão de mudança, né, do Império para a República, na verdade, houve muitas intempéries em relação a esse momento. Nós tivemos ali algumas transformações, não só através do cientificismo, mas através da abolição da escravatura também, tá? Mas essas mudanças elas não aconteceram assim de repente. Essas mudanças, o que aconteceu ali para transformar a sociedade? A sociedade não havia sido transformada ainda. Esse pensamento patriarcal ele continuava. Tanto é que o divórcio ele só surge em 1977, ao final do ano de 1977. É interessante que, em função, ao longo desse período todo, nós tivemos diversos casos de homem matando mulheres no Brasil para lavar a sua honra com sangue, algo que muitas vezes era permitido pela justiça. Inclusive, nós temos ali um assassinato da socialite Ângela Diniz, no caso do Doca Street, né, uma espécie de Eike Batista da década de 70, que acaba assassinando a Ângela em 1976, no Réveillon de 1976, no Copacabana Palace, em função do quê? Em função do ciúme. Essa mulher já havia se separado, né, corporalmente deste homem. Então nós já tínhamos uma separação de corpos, porém nós não tínhamos ainda a questão do divórcio. O divórcio surge um ano depois. Né? Então o que, que acontece? Esse homem vai lá e lava sua honra com sangue. No primeiro julgamento ele é absolvido, ele só é condenado lá em 1982 por esse crime. E a sociedade, num primeiro momento, acaba o quê? Acaba aclamando. Aclamando porque colocam ele como lavou a sua honra ali com sangue. Então, olha só, essas questões tratadas pelo Machado de Assis, especificamente essa questão do adultério, essa questão do patriarcado, o homem como centro diante de uma relação, a não permissão da mulher em viver, né,
em se separar, em viver, em ter ali os mesmos direitos que o seu cônjuge, né, já era retratado ali pelo Machado de Assis. E, na verdade, quase 80 anos depois é que isso acaba se modificando. Tá? Uh, outra questão, outra interpretação em relação a esse romance, né, é sempre nos apegarmos à questão de que ele foi construído por quem? Ele foi construído pelo narrador, pelo Bentinho, que na verdade era Casmurro. Ele mesmo dizia que esse Casmurro que ele tinha era um apelido. Lá no primeiro capítulo, ele diz, né, que esse casmurro, na verdade, era um casmurro inventado pelos vizinhos, né? Então você vê uma certa, né, a culpa é dos outros, a culpa nunca é minha, né? Mas isso é uma narração ali em primeira pessoa. Uma outra questão importante quando nós falamos sobre isso também é que o próprio Bentinho diz que quando ele está ali escrevendo, ele não se recorda muito dos fatos, ele tem, né, um problema ali em relação à questão da memória, tá? Então esse é um fato a ser levado em conta. Algumas questões importantes que vocês não podem deixar passar. Primeiro, nós temos ali um narrador em primeira pessoa, né? Um velho, um casmurro, um teimoso, humor instável. Uma outra questão importante, o tempo. O tempo ele não é cronológico, o tempo ele é psicológico. Por quê? Porque volta ali as questões relacionadas à memória, né? Provém ali a subjetividade. O contexto histórico, nós temos ali questões ligadas ao cientificismo, né? Nós temos questões ali relacionadas à abolição da escravatura, que já tinha ocorrido em 1888, assim como a proclamação da República em 1889. Depois nós temos a chegada de imigrantes, tá? E a modernização relacionada, né, com as ideias provindas ali da Europa. Então são questões a serem relativizadas ali em relação ao romance. Uma questão importante é sobre a linguagem. A linguagem é uma linguagem acadêmica, uma linguagem bem cuidada. Isso faz parte das personagens do Machado de Assis, especificamente desse romance. É uma questão clássica, mas atente-se à normatização gramatical. Isso é algo que pode ser perguntado quando nós tratamos a respeito de Enem. O Enem, na verdade, tem por mérito essa questão da variação linguística. E a normatização gramatical, essa gramática bem cuidada, essa gramática alinhada, essa gramática de regras, ela é apresentada diante deste romance. Tá? Então, é importante que o quê? É importante que você, especificamente, né, se atente ali aos detalhes. Uma outra questão é sobre a intertextualidade. A intertextualidade que é trabalhada com Machado. O Machado ele tem por méritos esse diálogo com o leitor. Então, a todo momento, ele vai convocar o leitor a participar das suas obras, especificamente desta. Então, ele faz perguntas ao leitor, ele dialoga com você. O discurso direto ele é empregado. Empregado entre quem? Entre emissor e receptor. Tá? E aí, a importância da intertextualidade. Por quê? Porque o Machado ele vai falar a respeito de Ilíada. Né? Nós temos aí uma comparação do Bentinho e essa situação com quem? Com Otelo, de Shakespeare também. Tá? Além disso, nós temos ali uma passagem de Abraão, a questão de Isaac. Então, atente-se a esses detalhes. Então, você precisa também ter um pouco de bagagem, um pouco relacionado a outras culturas, né, a outras leituras que você já tenha feito, para que você possa, na verdade, relacionar esses trechos com romance. É isso. Um abraço e até mais. Leiam e leiam sempre.